Olá, shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moré Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste sexto dia da semana. Hoje finalizamos aí mais uma semana e após o pôr do sol estaremos recebendo aí o Shabat, mais um Santo Shabat, né? Nossa festa semanal. Então, queremos aqui deixar o nosso shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a casa Bineia Anusim, todos a família Anusim Brasil, nosso shalom, Boker Tov a todos. Hoje é feriado nacional, dia 21 de abril do ano de 2023 e dia 30 do mês de Nissan, né? Então, estamos aí finalizando o mês de Nissan e hoje são considerados 2 dias de Rosh Hodesh e no Shabat. Então, o Shabat vai ser dia 1º, início de um novo mês, que é o mês de Iyar, né? Segundo mês considerado de nossas festividades. Mês de Iyar. Então, no Shabat teremos as leituras especiais a Rosh Hodesh, início de um novo mês. Então, a você que neste dia 21 está completando mais um ano de vida, parabéns, felicidades, que Hashem os abençoe grandemente. E a você que está celebrando uma data especial, aí aqui o nosso parabéns mais alto. Hoje a leitura da Parashá, que é a Parashá Tsaria Metzorah, ela tem uma leitura mais extensa, mas finalizamos aqui as duas últimas aliot. No capítulo 14 de Vaikra Levítico, versículo 33, até o capítulo 15, versículo 33. Então, vamos ler aí, fazermos a leitura de hoje. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe e a Arão, dizendo: quando vierdes à terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, porei chaga de lepra nas casas da terra de vossa possessão. E virá aquele de quem for a casa e denunciará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como chaga na minha casa. E ordenará ao sacerdote e despejarão a casa antes que venha o sacerdote para ver a chaga, para que não fique impuro tudo o que está na casa. E depois assim virá o sacerdote para ver a casa. E verá a chaga, e eis que as chagas estão nas paredes da casa, fundas à vista, verdes ou vermelhas, sua aparência mais funda do que a parede. E sairá o sacerdote da casa até sua entrada, e cerrará a casa por 7 dias, e tornará o sacerdote no 7º dia, e verá, e eis que se estendeu a chaga na parede da casa, e ordenará ao sacerdote, e tirarão as pedras nas quais está a chaga, e as jogarão fora da cidade em lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro em redor da chaga, e jogarão o pó que rasparam fora da cidade em lugar impuro, e tomarão outras pedras e trarão ao lugar daquelas pedras, e tomarão outro pó e rebocarão a casa. E se voltar a chaga e brotar na casa, depois de tirar as pedras, depois de raspar a casa e depois de ser rebocada, virá o sacerdote e verá, e eis que se estendeu a chaga na casa. Ela é lepra maldita na casa, ela é impura, e derrubará a casa, suas pedras,
suas madeiras e todo o pó da casa, e os tirará para fora da cidade em lugar impuro. E aquele que vier à casa durante os dias de seu encerramento será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem comer na casa lavará suas vestes. E se vier o sacerdote e vir que não se estendeu a chaga na casa, depois de ser rebocada, purificará o sacerdote a casa, porque foi curada a chaga. E tomará para purificar a casa 2 pássaros, pau de cedro, carmesim e ísopo, e degolará um dos pássaros num utensílio de barro sobre águas vivas, e tomará o pau de cedro, o ísopo, o carmesim e o pássaro vivo, e os molhará no sangue do pássaro degolado, e nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. E se purificará a casa com o sangue do pássaro, com as águas vivas, com o pássaro vivo, com o pau de cedro, com o ísopo e com o carmesim. E soltará o pássaro vivo fora da cidade sobre a face do campo, e espiará pela casa, e será pura. Esta é a lei de toda chaga de lepra e da tinha, e da lepra das roupas, e da casa, e da inchação da pústula, e da mancha, para ensinar no dia em que forem puros, e no dia em que forem puros. Esta é a lei da lepra. E falou o Eterno a Moshe e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer homem que emanar seu fluxo, seja que sua carne deixe vazar o seu fluxo, ou que se retenha a sua carne por seu fluxo e sua impureza, qualquer cama sobre a qual se deitar, aquele que tem fluxo será impura, e todo objeto sobre o qual se assentar será impuro. E o homem que tocar em sua cama lavará suas vestes, se banhará em água e será impuro até a tarde. E quem se assentar sobre o objeto em que se assentou, e o que tem fluxo lavará suas vestes, se banhará em água e será impuro até a tarde. E quem tocar na carne do que tem fluxo lavará suas vestes, se banhará em água e será impuro até a tarde. E quando cuspir o que tem fluxo sobre o que é puro, a pessoa que tocar aquela coisa lavará sua veste, se banhará em água e será impuro até a tarde. E tudo sobre o que cavalgar o que tem fluxo será impuro. E todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. E quem levar todas essas coisas lavará suas vestes e se banhará com água e será impuro até a tarde. E todo aquele que tocar o que tem fluxo, sem ter antes lavado as suas mãos em água, lavará suas roupas, se banhará em água, será impuro até a tarde. E o utensílio de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, e todo utensílio de madeira será lavado em água. E quando estiver limpo de seu fluxo, quem o tiver contado para si 7 dias, desde sua limpeza para sua purificação, e lavará suas vestes, banhará sua carne nas águas vivas e será puro. E no 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá diante do Eterno à entrada da tenda da reunião, e os dará ao sacerdote, e os que oferecerá, e os oferecerá o sacerdote, um por sacrifício de pecado e outro por oferta de elevação, e expiará por ele o sacerdote diante do Eterno o seu fluxo. E o homem, quando sair dele, banhará em água toda a sua carne, será impuro até a tarde. E toda a roupa e todo o couro sobre o que houver o sêmen serão lavados em água e ficarão impuros até a tarde. E mulher, quando se deitar com ela um homem e sair dele sêmen, ambos se banharão em água e serão impuros até a tarde. E mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo da sua carne for de cor sanguínea, será 7 dias ficará separada na sua impureza, e todo aquele que tocar nele será impuro até a tarde. E todo sobre o que
se deitar na sua impureza será impuro, e tudo sobre o que ela se sentar será impuro. E todo que tocar em seu leito lavará suas vestes, se banhará em água e será impuro até a tarde. E todo que tocar em todo objeto sobre o qual ela se estiver assentado, lavará suas vestes, se banhará em água, será impuro até a tarde. E quem tocar sobre o leito ou sobre o objeto em que ela está sentada, tocando nele, será impuro até a tarde. E se um homem se deitar com ela, a sua impureza passará sobre ele e ficará impuro 7 dias. E toda cama em que ele se deitar será impura, se fará impura. E a mulher, quando emanar o fluxo de seu sangue por muitos dias, fora do tempo de sua menstruação, ou que emanar além do tempo de sua menstruação, todos os dias do fluxo de sua impureza serão como os dias de sua menstruação. Ela é impura, toda a cama sobre a qual ela se deitar durante o dia de seu fluxo lhe serão impura, e será como a cama de sua menstruação, e todo objeto em que se sentar será impuro, como a impureza de sua menstruação. E todo que tocar nele se tornará impuro, e levará suas vestes e banhará em água, e será impuro. Se ela se limpar de seu fluxo, contará para si 7 dias, pois purificará. E no 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e o trará ao sacerdote à entrada da tenda da reunião, e os oferecerá o sacerdote, um por sacrifício de pecado e outro por oferta de elevação, e expiará por ela o sacerdote diante do Eterno pelo fluxo de sua impureza. E separareis os filhos de Israel de suas impurezas, e não morrerão por suas impurezas ao contaminar minha morada, que está no meio deles. Essa é a lei daquele que tem o fluxo e daquele e de quem sai o sêmen, que por ele se tornam impuros. Daquela que está indisposta por sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, para o homem, para a mulher, e para o homem que se deitar com uma impura. Amém. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam otah betoheinu, Baru atah Adonai noten. O capítulo 14, verso 54, diz assim: porque essa é a lei de toda chaga de lepra e da tinha, e da lepra, das roupas e da casa, e da inchação, da pústula e da mancha. A lei que fala sobre a purificação, como já temos comentado, a lei que fala sobre a purificação da lepra, que é consequência por falar mal do próximo. Somente nossos sábios vão dizer que a atitude, totalmente incorreta, não devemos praticar essas coisas. Concluímos aqui então a leitura da 6ª e 7ª Aliote, a Parashá Tzaria Metzorah. E nessa leitura de hoje vai abordar vários assuntos. O que nós não vamos falar desses assuntos que envolve ali o fluxo do homem, o fluxo da mulher, porque são assuntos para os próximos ciclos da leitura de nossa Torá, e quando então chegarmos à leitura, sempre trazemos um comentário mais amplo, uma visão rabínica, profética, dentro do assunto em que estamos tratando. Então, a Parashá de hoje, concluindo a leitura da Parashá de hoje, a Tzará,
ela então fala acerca da purificação e de algumas situações que ocorriam com o homem na questão do fluxo que ele também poderia emanar, né? Então, nós diariamente ou após fazermos uso da nossa parte fisiológica, ou urinar ou defecar, temos uma brahá que nós fazemos. Agradecemos a Hashem por aqueles órgãos, orifícios que deveriam estar abertos e que estão abertos, né? Não estão fechados, porque se um órgão aberto se fechar e um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nenhuma hora. Então, o nosso corpo ele não pode emanar fluxo. Então, não é normal que saia, por exemplo, no caso de uma enfermidade que é hemorroidas. A hemorroida é uma enfermidade, é uma doença. E no caso do homem ou da mulher, ele está colocando para fora o fluxo sanguíneo. Então, existe a Torá, ela determina que haveria uma separação. Então, para a mulher, existia a purificação do período menstrual, e fora do período menstrual, se ela tivesse algum vazamento de fluxo, seja sanguíneo ou de qualquer outra forma, ela também entraria no estado de impureza e deveria passar pela purificação. A aliá de hoje, ela começa falando acerca da casa, as casas que estavam acometidas pela lepra. Então, nosso sábio diz que a casa serve para guardar bens. Simboliza, nesse caso, lugar no intelecto da pessoa, onde são guardados os valores morais, éticos e espirituais. Ao ocuparem a terra de seus inimigos, os filhos de Israel corriam o risco de assimilarem os valores negativos dos mesmos, e tais como a idolatria e outros pecados. Então, para apontar essas falhas, Deus enviava a lepra como sinal de existência de valores impuros. Então, uma casa, agora fala no retorno deles para Canaã, eles poderiam entrar numa casa e ela está com a lepra sobre as paredes, então tinha que ser verificada pelo sacerdote. Ele fazia essa inspeção na casa. Caso ela tivesse alguma coisa anormal, então tinha que fazer todo o processo que nós vimos aqui na Paraxá, a leitura, que era a raspagem, tirar as pedras, repor novas pedras, né? Então, a casa que eles estariam habitando, ela, quando estava com lepra, era sinal que ali quem habitava naquela casa era um idólatra, era uma pessoa que não cumpria a Torá, então ela estava impura, a casa estava impura. E então, antes do judeu entrar, antes dele entrar na casa, ele fazia uma inspeção. Se já encontrasse algum sinal de lepra, não podia habitar nela enquanto a casa não estivesse totalmente purificada, e passaria por um processo de raspagem,
enfim, conforme nós lemos aqui. Então, espiritualmente, a gente pode entender essa casa, que era uma casa física, como o nosso corpo, o cuidado que temos que ter para não contaminar o nosso corpo, porque o nosso corpo é a morada de Deus, é o templo, é o Ruach HaKodesh de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, quando nós pecamos, nós contaminamos o nosso corpo. Então aí tem que passar por um processo de purificação. Então é o cuidado que nós temos que ter. E então temos que ter muito cuidado no ambiente que nós vivemos para não nos contaminarmos. E porque essa contaminação ela é consequência de pecado, idolatria. Então é o cuidado que nós temos que ter para não nos contaminarmos com este mundo, né? De forma então vivermos uma vida de purificação, e uma vez puro nós estaremos nos elevando espiritualmente. É isso então, encerramos por aqui a leitura da Parashá Tzaria Metzorah, as duas parashot que estudamos durante essa semana. No Shabat estaremos estudando a leitura concernente ao primeiro ciclo do ano que estamos, que é o primeiro ano da leitura de nossa bendita Torá, e estaremos trazendo comentários no serviço de Shaharit. Eu quero aqui então deixar um convite a você, nosso amigo, nosso internauta, que participe conosco, venha receber conosco mais um Shabat e rezar conosco nesse Shabat. E na manhã do Shabat, permitindo Hashem, estaremos estudando então a Parashá, a leitura da Aliyá concernente a este Shabat. Então, 19 horas, iniciamos o nosso serviço. A você que hoje está aí nos seus preparativos, sexto dia, dia de prepararmos a nossa casa, fazermos as halot, o suco ou o vinho para o Kiddush. E à noite, então, fazemos junto o Kiddush e as preces de Shabat. A todos, um nosso grande abraço, Shalom, a toda a casa Binei Anussim, a toda a família Binei Anussim, nossos amigos e nossos internautas, um ótimo dia, e Hashem os abençoe e vos guarde, os livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, desde já. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.